Depois de analisarmos as causas e os desenvolvimentos da Primeira Guerra Mundial, iremos analisar neste vídeo as consequências da Primeira Guerra Mundial, partindo dos tratados que surgiram após esse conflito. Vamos lá entender? Fala, minha galerinha! Sejam bem-vindos à História Sincrética. Meu nome é Reinaldo Santana, professor de História, e nesta aula iremos dar continuidade ao tema Primeira Guerra Mundial, no que diz respeito às consequências da Primeira Guerra Mundial, partindo dos tratados que surgiram pós-conflito. Porém, caso vocês não tenham assistido as duas últimas aulas, dá um pause nesse vídeo e corre lá. Vamos deixar de conversa e vamos ao trabalho. Vamos lá? A nossa compreensão partirá dos tratados de paz, ou seja, terminadas as operações militares, os países vitoriosos que faziam parte da Tríplice Entente se reuniram no Palácio de Versalhes em janeiro de 1919 com o objetivo de discutir a paz pós-guerra. As nações que ficaram responsáveis em presidirem a reunião foram dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra. Inicialmente, a busca pela paz se apresentou em duas vertentes. A primeira ficou conhecida como 14 pontos de Wilson, apresentada antes mesmo do fim da Primeira Guerra Mundial pelo presidente norte-americano Wilson, por isso o termo 14 pontos de Wilson, tá? Que tinha como principal ideia uma paz sem vencedores. O presidente norte-americano apresentou várias propostas, a exemplo do fim do encontros secretos, a liberdade de navegação, a redução dos armamentos, a devolução da Alsácia-Lorena para a França. Porém, volta para mim, essa proposta ela foi inviabilizada, ou seja, o que vai prevalecer não é uma paz sem vencedores, mas sim uma paz punitiva para os países derrotados, principalmente a Alemanha. E isso fica bem claro no Tratado de Versalhes. Volta para a tela para a gente entender o que foi esse tratado. No Tratado de Versalhes, como já foi dito, a Alemanha foi considerada como a única culpada da Primeira Guerra Mundial. E dessa maneira foram criadas uma série de determinações com o objetivo de enfraquecer a Alemanha. A exemplo de pagamento de aproximadamente 33 bilhões de dólares para os países vencedores. A Alemanha ela foi obrigada a devolver para a França os territórios da Alsácia e a Lorena. A Alemanha perdeu todas as suas colônias para a França e para a Inglaterra, além da redução do seu exército para 100 mil homens. É importante dizer para vocês que essa humilhação sofrida pela Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial, provocou um sentimento de revanchismo, um sentimento de vingança. E isso é importante para a gente entender o surgimento de um regime totalitário na Alemanha. Se ligou? Um outro tratado que eu trago para vocês é a chamada Liga das Nações, que foi criada com o objetivo de garantir a paz mundial, porém, essa liga já nasceu praticamente falida, visto que o próprio idealizador da Liga, no caso os Estados Unidos, não quis mais participar do tratado. Um exemplo que eu trago para vocês para demonstrar o fracasso da Liga das Nações foi o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Volta para mim. Talvez você possa estar se questionando, bom, o que levou os Estados Unidos a abandonar a Liga das Nações? E a explicação é o seguinte: insatisfeita com as decisões tomadas durante o Tratado de Versalhes, os Estados Unidos resolvem abandonar a Liga das Nações e, ao mesmo tempo, realizar um acordo separado com a Alemanha. Se ligou? Um outro ponto também que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: após a Primeira Guerra Mundial, com a decadência política, econômica, social dos países europeus, os Estados Unidos saem como a principal potência mundial. É preciso que vocês fiquem ligados com relação a isso. Beleza? Volta para a tela. Já no Tratado Saint-Germain, a culpa também recai sobre o Império Austro-Húngaro, ao ponto de ocorrer a desmembração do seu império, surgindo dessa maneira
a criação de novos países, a exemplo da Tchecoslováquia, Hungria e Polônia. É importante dizer para vocês o seguinte: com o fim da Primeira Guerra Mundial, houve uma reconfiguração do mapa europeu, beleza? Então, minha galerinha, essas foram as principais consequências da Primeira Guerra Mundial, partindo da ideia dos tratados. E caso vocês tenham gostado, deixa um joinha. Se ainda não é inscrito no canal, se possível, se inscreve, porque isso fortalece ainda mais o nosso aprendizado. E, no mais, muito obrigado pela companhia e beijos! Fui!